tudo bem? Eu sou o Quebra, muito prazer. Pra quem não me conhece aí, pra quem já me conhece do último vídeo Oi! Hoje eu vim falar sobre um assunto que tá aqui na minha cabeça há um certo tempo e eu achei que seria bom falar sobre. O assunto em questão que eu quero trazer é... Será que a gente está realmente vivendo ou nós estamos só sobrevivendo? Sabe, eu fiquei pensando nisso ultimamente, principalmente porque, bom, eu fiz 17 anos recentemente, né? Faz menos de um mês que eu fiz 17 anos e eu comecei a olhar pra minha vida. Eu sei que 17 anos ainda sou bem novo, ainda tenho aí, tipo, muitos anos pela frente. Talvez, sei lá, tenha ainda mais 60 anos de vida, tá ligado? Eu não vivi ainda nem um quarto do que eu posso viver, sabe? Eu ainda tenho muita coisa pela frente. Mas eu fiquei pensando, cara, será que eu tô vivendo a minha vida da forma que eu gostaria? Será que eu tô fazendo tudo que eu queria fazer? Eu perdi tanta oportunidade por conta do medo do que as pessoas vão pensar, por conta da vergonha. Eu perdi tanta oportunidade pela procrastinação. Eu perdi tanta oportunidade por ficar me diminuindo, sabe? E por conta disso eu comecei a ter esse pensamento de será que eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu gostaria de viver? E eu percebi que, cara, não. Por isso eu queria trazer uma reflexão com vocês, sabe? Basicamente é o seguinte, se você partisse amanhã, você se orgulharia da vida que você viveu? Você partiria sem arrependimentos, sem mágoas, sem, sem vontade de querer voltar pra fazer uma coisa que você sempre sonhou, sabe? Eu deixo esse questionamento, porque quando eu comecei a pensar sobre isso, eu percebi que, porra, tem tanta coisa que eu quero fazer e eu ainda não fiz. Tudo bem, muitas eu ainda nem posso fazer, muitas não estão sob meu alcance, mas tem tanta coisa que eu quero fazer, que eu já poderia ter feito, que eu já poderia ter vivenciado, e eu simplesmente não fiz, sabe? Por vários motivos, tá ligado? E, cara, é meio triste parar pra pensar sobre isso, porque isso fez eu perceber que se eu partisse amanhã, eu iria me arrepender de não ter feito muita coisa, sabe? Eu iria me arrepender de muita coisa. Eu iria me arrepender de partir brigado com várias pessoas. Eu iria me arrepender de ter partido sem falar para os meus amigos o quanto eu amo eles. Eu iria partir sem realizar meu sonho. São tantas coisas. São muitas coisas, sabe? É óbvio, nós estamos vivendo a todo momento, a todo instante. A nossa vida não para, a gente sempre está vivendo. Mas a gente se acostumou a viver no automático, né? A gente já está acostumado a sempre seguir os mesmos caminhos, ver as mesmas pessoas, seguir os mesmos passos, os mesmos movimentos e não fazer nada diferente. E é por isso que de uns tempos pra cá parece que o ano passa tão rápido, porque é sempre o mesmo dia. Não parece que esse ano teve 365 dias. Parece que esse ano teve, sei lá, 50 dias. Todos os dias são repetitivos, as mesmas coisas, porque a gente não tá vivendo. Não da forma que deveríamos. E tudo bem, a gente nem sempre precisa dar o nosso máximo para esse tipo de coisa. Às vezes, viver no automático acontece, sabe? Às vezes acontece, não tem problema. Só que o mais importante é a gente não se limitar a isso, sabe? Tipo, de vez em quando a gente tem que pegar e viver, tá ligado? Sei lá. Pô, mano, eu tô gostando de uma garota aí. Chega nela, entendeu? Se ela falar não, se ela te rejeitar, tá bom. Você viveu, cara. Você tentou, entendeu? E você tentar é muito melhor
do que você ter ficado naquele e se, entendeu? Você viveu, você criou uma experiência, você fez algo, sabe? E isso por si só já é muito, entende? Você às vezes fica nesse e se, de você começar um projeto, de você começar algo que você quer fazer, de você fazer uma viagem, tá ligado? E você fica nessa, fica planejando, fica esperando o momento perfeito e nunca vai. Você só fica planejando, fica na mente e não vai, não sai do papel. A gente não tá vivendo assim, sabe? A gente não tá vivendo assim. Tá ligado? Às vezes, a gente não precisa nem fazer muito pra gente estar vivendo. Às vezes, conhecer novas pessoas já é o suficiente, entende? Às vezes, sair pra tomar um café é o suficiente. E olha que eu nem gosto de café. E eu tô cogitando fazer isso só pra ter a oportunidade de conhecer novos lugares, novos ambientes, novas pessoas, sabe? É algo que revigora a gente, sabe? É algo bom, em geral. E principalmente bom, eu desde pequeno sonhei muito em ser youtuber. Isso é uma verdade. Eu desde pequeno sonhei muito em ser youtuber. E eu nunca comecei isso. Eu tinha um planejamento perfeito, eu tinha dias, horários que eu ia postar vídeo, tipos de vídeos que eu ia gravar, como eu ia fazer, eu tinha tudo isso na minha cabeça, mas eu nunca fazia. Simplesmente pelo medo. Pelo medo do que as outras pessoas iriam pensar de mim, seguindo um sonho desses e não estudando para ser um engenheiro, um médico, um advogado. Eu não seguia pelo medo de não dar certo e acabar me decepcionando, ou pelo simples medo de não gostar. Às vezes a gente precisa arriscar para poder viver, sabe? E também muitas vezes a gente acaba de deixando de fazer o que a gente queria fazer por medo do julgamento das pessoas ou pelo que as pessoas vão pensar, sabe? Mas tipo assim, cara, é a sua vida, sabe? Você não tem que ligar porque as outras pessoas vão pensar de você, é a sua vida, é você. Você tem que pensar no que você vai pensar de si mesmo. E eu demorei muito pra entender isso, pra entender essa parte. Mas as pessoas elas podem falar de você, podem te julgar, podem dar risada, podem fazer o que for. Mas é muito melhor você passar por isso e fazer o que você quer, fazer o que você ama, fazer o que você tem vontade, do que você acabar morrendo sem ter feito isso, sabe? Eu sei que é uma coisa meio pesada de se falar, mas a gente não sabe quando a morte vai vir. A gente não sabe quando vai vir. A gente não sabe. Então a gente tem que aproveitar cada segundo dessa vida, fazer o que a gente realmente quer, aproveitar ela ao máximo, para não partir com arrependimentos, entende? E é uma coisa que eu tô tentando pôr em prática agora. Bom, eu espero que eu tenha conseguido trazer essa reflexão para vocês de uma forma boa, né? E é isso, não é um vídeo muito longo, é um vídeo para ser curto mesmo, né? Vídeo mais simples e tudo mais. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima, tudo bem? Se cuidem, pensem sobre isso, reflitam. E é isso, nós vemos na próxima.